Graça e paz, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez nessa série de devocionais, exemplos. E hoje eu vou falar a respeito do chamado da missionária Sophia Miller. Sophia Miller, em 1945, numa praça pública em Nova York, na cidade onde morava, ouvindo alguém falar a respeito do Evangelho do Senhor, se converte. E ali ela se rende totalmente ao Senhor Jesus. E em 1949, Sophia Miller, obedecendo ao Senhor, decide se tornar uma missionária. E daí então ela percorre, sai da sua terra, da sua cidade, saiu da América do Norte, em direção à Colômbia, entrou no rio Insana, um rio que entra pela selva amazônica. E em uma dessas viagens de Sophia Miller, achando que estava na direção a qual ela tinha planejado, se deparou já em terras brasileiras. Louvado seja Deus por isso. Deus trouxe essa mulher para o Brasil. E assim Sophia Miller, ela trilhou uma trajetória com aquele povo, com aquelas aldeias. E assim ela viveu, irmão, 40 anos se dedicando a essas duas tribos, a Curipaco e a Baniwa, que até hoje é conhecida, irmãos, por muitos missionários. Quando vão visitar essas duas tribos, tem lá o legado dessa mulher de Deus. Uma tribo conhecida até os dias de hoje, onde pouco se vê o alcoolismo no meio dos indígenas. Então essa mulher, ela dedicou a sua vida, ela começou a traduzir, a alfabetizar, a ensinar aqueles homens e mulheres, jovens e crianças daquelas aldeias e tribos. Sophia Miller era uma mulher incansável. Ela passava o dia todo evangelizando, alfabetizando, e ainda durante a noite ela viajava de um lugar a outro. E nessas viagens para chegar em outra aldeia, durante a noite, o percurso dela, em vez de dormir, descansar, não. Ela ligava o seu candeeirozinho dentro daquele barco, e os índios ali, muitas vezes até preocupados com ela: missionária, vá dormir, a senhora está cansada. E muitas das vezes ela dizia: não, eu não posso dormir, eu não posso ter esse descanso, é necessário eu traduzir. E ali ela continuava a traduzir a Bíblia, o Novo Testamento, para a língua deles, para a língua nativa ali dos Curipacos. E Deus assim honrou essa mulher, e ela tem sido esse diferencial até os dias de hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque ela não olhou para si. Sophia Miller, ela não teve a sua vida por preciosa. Então ela se dedicou ao Evangelho do Senhor. E ela tem uma obra, uma literatura que até hoje é lida, que de sua voz ecoa nas selvas. Irmãos, que coisa linda, que maravilha, irmãos. O Evangelho, quando ele é vivido, ele traz um impacto verdadeiro na vida das pessoas. Então Sophia Miller, ela, antes de morrer, um repórter, ao entrevistá-la, pergunta a ela a respeito do chamado. E ali, interrogando Sophia Miller, ele diz: Sophia Miller, como foi o seu chamado? Porque geralmente Deus, ele fala de alguma forma, ele confirma nos corações aquilo que ele tem proposto para o seu povo, para nós. Mas ali, irmãos, uma frase que é belíssima dessa mulher, que nos traz um estalo. E ela diz assim: eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Irmãos, isso é tremendo,
Porque quantas vezes, irmãos, a gente tem lido a palavra do Senhor Jesus e fazemos às vezes até vista grossa daquilo que o Senhor tem falado, daquilo que o Senhor tem mostrado que Ele quer para as nossas vidas. E essa mulher, irmãos, 40 anos de sua vida dedicando àquele povo, que até hoje o seu nome é citado no meio de muitos missionários como um exemplo de mulher. Uma mulher sozinha, solteira, franzina, mas estava ali, irmãos, fazendo a diferença, ouvindo a voz do Senhor no seu chamado, obedecendo a ordem que ela ouviu. E um texto que, para mim, ele representa a vida de Sophia Miller, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E foi isso que Sophia Miller fez. Ela ouviu essa ordem do Senhor. Muitas vezes, irmãos, a gente nem vai, nem ora, nem abençoa. Quantas vezes nós temos sido tão negligentes? E eu pensando: Senhor, perdão, meu Deus. Porque muitas vezes nem para o nosso vizinho a gente abre a boca, nem para o nosso familiar que está tão próximo a nós a gente tem falado. Irmãos, você tem obedecido a voz do Senhor, o seu chamado, a qual o Senhor te direcionou, você tem feito. Então que a gente venha refletir. E eu te pergunto, você tem obedecido o seu chamado, a qual o Senhor já falou ao seu coração? Eu tenho certeza que sim. Ele já falou o que Ele quer que eu e você faça. Então o tempo é hoje que a gente venha ouvir esse ide. Prega para o teu vizinho. Se você não tem oportunidade de viajar, de ir para outra nação, de ir para tão longe, mas às vezes tão perto, tem alguém precisando de ouvir. Então o teu chamado começa dentro da tua casa, no meio dos teus amigos, no meio da igreja, dos vizinhos. Esse chamado dessa mulher impactou toda uma geração. E hoje a gente está aqui falando dela. E quantos ainda irão falar? Louvado seja Deus por isso. Por essa mulher que foi e fez a diferença. Então, meus amados do Senhor Jesus, que a gente possa ouvir a voz do Senhor e obedecer. E não precisa, de grandes coisas. Basta a gente ler a palavra, como ela diz. Eu apenas ouvi uma ordem e obedeci. Então louvado seja o Senhor. E eu te convido a orar, pedindo que o Senhor traga convicção ao seu coração a respeito do seu chamado. E assim você faça a diferença em sua vida e na vida das pessoas. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, nós queremos te louvar, Senhor Deus, nessa manhã. Te agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio, Deus amado, de ser chamados pelo Senhor, de ter tantas ordens, Pai, do teu ídem, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, é um imperativo teu, é uma ordenança tua, Pai. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A nossa missão é pregar o teu Evangelho, Pai. A conversão depende de ti, do teu Espírito Santo movendo os corações. Mas que a gente não venha ser negligentes, Pai. Mas que a gente venha fazer a diferença hoje na nossa geração, deixando o nosso legado, o nosso diferencial para gerações futuras, Senhor Jesus. Então nos ajuda a ser um referencial, assim como Sophia Miller e tantos outros missionários que se viram ao Senhor até o dia de hoje. Deus, a sua voz, como diz a sua literatura, ecoa nas selvas. Louvado seja o Senhor por isso. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.